O barbeiro milionário fica chocado com a mendiga negra, mal vestida, pedindo o pente. Era uma tarde ensolarada na cidade de Veríssimo, um lugar onde a riqueza e a pobreza coexistiam, lado a lado. As lojas de grife brilhavam sob a luz do sol, enquanto os bares de esquina respiravam a verdadeira essência da vida simples. No meio desse contraste vibrante, Lucas, um barbeiro milionário, se destacava como uma estrela em ascensão, com suas tesouras que pareciam dançar no ar e um sorriso encantador. Ele fazia cortes de cabelo dignos de capa de revista. Seu salão, luxo e estilo, era o refúgio dos ricos. Mas por trás da fachada de sucesso, ele carregava os dilemas típicos de quem vive em um mundo cercado de excessos. Um dia, enquanto atendia uma cliente famosa que exigia perfeição em cada fio, Lucas teve sua rotina interrompida. Uma mulher se aproximou, mal vestida, com olhos marcados pela dureza da vida. Ela não parecia se encaixar naquele universo. "Me desculpe, senhor. Aquela pergunta simples o deixou perplexo. O que uma mulher como ela faria com um pente? Surpreendido, Lucas viu os olhares curiosos dos clientes, murmúrios ensaiados sobre aquela intrusa em seu santuário de luxo. Ele hesitou, mas algo na expressão dela o desarmou. Era como se o mundo ao seu redor tivesse se calado. Aqueles olhos, carregados de histórias e segredos, pareciam convocá-lo a uma conversa mais profunda. Ela se apresentou como Carla, e à medida que conversavam, ele a escutava em estado de choque. Carla falava de desafios cotidianos, de escolhas difíceis, de como muitas vezes um pente poderia ser muito mais do que um simples objeto. Poderia ser um símbolo de dignidade. Lucas teve um nó na garganta, lembrando-se de sua própria infância. Crescido em um lar modestíssimo, onde cada centavo contava, ele se lembrava de como um pente velho, que fora seu primeiro bem, o ajudou a transformar seu cabelo desgrenhado em algo que trazia satisfação. Ele disfarçou a emoção, mas quando a conversa tomou um novo rumo, Lucas ficou ainda mais fascinado. A forma como Carla falava, com uma força silenciosa, fez com que ele se questionasse. Havia algo a mais? Um segredo que ligava sua vida a essa mulher? Um flash de memória o assolou. O nome de um magnata que ele havia conhecido quando criança. Um homem que um dia ajudou sua família em um momento difícil. Isso estava começando a fazer sentido. Carla poderia estar ligada a ele de maneira obscura. A tumultuosa herança que ele nunca havia investigado. E então, em meio a essa reviravolta emocional, seu sócio apareceu. Felipe, sempre pragmático e orientado aos negócios, certamente veria essa situação como um desafio às suas aspirações. Lucas sentiu o peso do dilema em seu peito. Será que sua vida superficial, sua nova imagem de sucesso, estava prestes a mudar radicalmente? O que faria a partir dali, quando a verdade sobre sua origem começava a se desenrolar, revelando que a riqueza e o privilégio que acumulou? Ele precisava decidir como encarar essa nova realidade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, só me adia. Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas sentiu o peso do dilema em seu peito enquanto Felipe se aproximava, com aquele olhar crítico que sempre o fazia se sentir como uma criança em apuros. Antes que pudesse formular uma resposta àquela nova realidade, um grito cortou o ar. Era um grito agudo e desesperado, ecoando por todo o salão. Todos se viraram. A voz perturbada era de Carla. Ela estava parada, com as mãos tremendo, olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Lucas seguiu seu olhar e, por um momento, seu mundo parou. Um homem avançava pela porta, com ar ameaçador. Ele tinha um papel amassado na mão e parecia um vendaval, trazendo consigo a promessa de algo muito ruim. É isso que você quer, Carla? Ser exposta assim de novo? O homem gritou, sua voz ressoando como um trovão no silêncio ainda crescente do salão de beleza. Um nó se formou na garganta de Lucas. Ele sentia o olhar perplexo dos clientes, a sussurros curiosos das pessoas ao redor. Quem é esse cara? Felipe murmurou, tentando manter seu tom controlado. Lucas balançou a cabeça, sem resposta. O clima pesado logo se transformou em uma tempestade de emoções. Carla parecia fragilizada, como se estivesse prestes a desmoronar. Você não tem direito, ela retorquiu, a voz mais firme do que suas mãos trêmulas deixavam transparecer. Aquilo foi no passado. Eu já disse que não quero mais saber de você. Os murmurinhos cresceram. O que está acontecendo? Quem é essa mulher? Cercando o salão com uma aura de expectativa, como se todos estivessem ansiosos pela revelação do segredo por trás daquela situação inusitada. Lucas, tomado pela urgência do momento, deu um passo à frente. Pare com isso. O que você quer dela? Suas palavras saíram carregadas de coragem, mas também de confusão. O homem se virou para Lucas, seus olhos frios avaliando-o. Ela sabe que deve, ou eu vou expor tudo. O passado não é algo que você pode simplesmente enterrar. Ele ergueu o papel amassado e o sacudiu. Esse documento prova que ela nunca deveria ter se distanciado da família. A palavra família atingiu Lucas como um soco. As peças começaram a se encaixar. Mas ele não queria acreditar no que estava ouvindo. Carla se afastou um passo, mas ele viu uma sombra de reconhecimento em seu olhar. O passado que ela tentava esconder agora estava à beira de ser revelado. O que você está dizendo? Lucas perguntou, sua voz mais hesitante agora, o coração batendo forte no peito. Carla não respondeu. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e por um instante era como se tudo em volta parasse. O ambiente estava mudando. O glamour e o luxo que sempre cercaram Lucas pareciam ruínas diante daquela verdade prestes a ser desenterrada. O homem continuou, implacável. Você pode se esconder nas redes sociais e nos salões de beleza, mas eu sou a resposta que você procurava? Eu sou o que você é. Ele teve a audácia de rir, e aquele som reverberou como um eco horrível entre as paredes do espaço de Lucas. Lucas estava paralisado, preso entre o choque e a curiosidade. Havia uma conexão inegável ali, uma linha invisível que ligava o seu passado ao dela. Poderia Carla ser mais importante do que ele jamais imaginara? E se todas as suas conquistas não fossem só sobre ele? As rédeas do seu mundo estavam se soltando, desmoronando em um instante. Ele olhou para Carla, a dor e a confusão refletidas naquelas feições maltratadas. Ela estava mais perto de ser uma parte de sua história do que ele jamais poderia ter esperado. Felipe, o que vamos fazer? Perguntou Lucas, o futuro agora pendendo na balança, em uma dança de incertezas. A sala estava cheia de gente,
Mas agora parecia que tudo se resumia apenas ao rosto dela e ao homem que anunciava que o passado estava prestes a cobrar seus preços. O que viria a seguir? Uma revelação? Um segredo ou um novo capítulo de suas vidas desgastadas? Ele precisava de respostas, e a urgência desse momento era palpável, um redemoinho de emoções prestes a explodir. Lucas estava paralisado, preso entre o choque e a curiosidade. Ele olhou para Carla, a dor e a confusão refletidas nas feições dela. O homem ameaçador, do outro lado da sala, tinha revelado mais do que suas intenções sombrias. Ele trouxe à superfície um emaranhado de segredos que poderiam alterar tudo o que Lucas conhecia sobre si mesmo. Esse documento, o que ele realmente contém? Ele perguntou, quase sem voz. O coração batia forte em seu peito, como se quisesse escapar daquela situação insana. Carla balançou a cabeça, lágrimas escorrendo por seu rosto. É mais complicado do que você imagina, sussurrou, como se cada palavra fosse um peso. Mas precisa saber, para me proteger. Antes que Lucas pudesse processar o que ela dissera, o homem se aproximou mais, o olhar fixo em Lucas. Desculpe, meu jovem, mas você precisa entender. Carla é uma parte do seu passado que você não conhece, e eu sou quem vai trazê-la de volta a você. Uma volta que todos estavam esperando. As palavras dele ressoaram na sala, cercadas por murmúrios de espanto. O que ele queria dizer? A multidão ao redor deles parecia absorver cada sílaba. As expressões fascinadas, misturadas com a incredulidade, tornaram a atmosfera ainda mais pesada. O que você está dizendo? Lucas repetiu, mais confuso do que nunca, o nó na garganta apertando a cada palavra. Ele estava à beira de algo imenso, e mesmo assim, um frio imobilizante se espalhou por seu corpo. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. A vida tem suas reviravoltas. Carla não é apenas uma mendiga esquecida, não? Eu a conheço melhor do que você. Ele ergueu o papel amassado, um brilho malicioso em seu olhar. Esse é um documento de herança. A herança dela e, por consequência, a sua. As peças começaram a se juntar, mas não nos sentidos que Lucas esperava. A sala girava, o glamour de seu salão transformava-se em uma ilusão. Ele olhou para Carla, buscando por um sinal, uma resposta. Mas ela estava de olhos fechados, na defensiva, e isso lhe deu um frio na barriga. Não pode ser, ele murmurou, seus pensamentos girando. Como isso é possível? O homem deu um passo à frente. Por que, meu caro? Você tem uma linhagem que não pode ignorar, e eu sou o guardião desse segredo. Uma mistura de sangue e história que leva ambos a um destino que vocês estavam destinados a seguir. A voz dele era um sussurro cortante, penetrante como uma lâmina. Os murmúrios tornaram-se mais intensos. A tensão preenchia o ar. Lucas viu o olhar perturbado de seus clientes. Aquele clima podia se transformar em um escândalo daquela noite. E uma parte dele queria fugir. Mas a outra parte, aquela que buscava entender, estava presa ali. Esse segredo, o que é? Carla, finalmente, falou, a voz quebrando sob o peso emocional. O homem olhou para ela. Seu semblante agora é um reflexo de algo mais sombrio. Você vai descobrir, minha querida, e será uma lembrança para todos. Mas primeiramente, Lucas, preciso pedir sua ajuda. Ajuda? Lucas repeated sem entender. Ajuda em quê? Quando o homem finalmente sorriu, não foi um sorriso de felicidade, mas um dos mais sombrios, aquele que promete tempestades, para recuperar o que foi perdido e para que todos saibam quem você realmente é. Lucas ficou chocado. A maioria das coisas ainda não estava clara.
Mas uma coisa ele sabia: nada seria como antes. Era o abismo que se abrirá sob seus pés, uma verdade esperando para ser desenterrada. Ele olhou para Carla e viu o desespero no rosto dela. Carla, você sabe do que ele está falando? Ele precisava de respostas, e agora tudo parecia mais urgente do que nunca. O que está escondido? A tensão cresceu, e então a sala se encheu de um som cortante. O vidro da porta da frente se quebrou. Todos se viraram para ver o que estava acontecendo. Um grupo de pessoas entrou correndo, caras conhecidas e outras estranhas, olhares de raiva e apontamentos enquanto gritavam, como se o caos estivesse prestes a reinar. É ela! Pegue ela! Um grito ecoou, fazendo Lucas recuar. Ele não sabia quem eram aquelas pessoas, mas podia sentir que aquele não era o fim, apenas o começo de algo ainda mais aterrador. Lucas! Carla gritou, puxando para trás. Mas ele sabia que algo estava prestes a acontecer. Uma reviravolta que mudaria tudo. E assim, entre gritos de pavor e a expectativa de uma tempestade, um mistério se aprofundava. As respostas estavam prestes a ser reveladas. A tensão aumentou com a entrada do grupo barulhento. Os gritos ressoavam nas paredes do salão e as expressões de assombro se espalhavam entre os clientes. Lucas sentiu um frio na espinha, enquanto olhava para o homem que se aproximava, seu rosto transparecendo uma mistura de raiva e determinação. É ela! Pegue ela! Um dos novos entrantes gritou, gesticulando freneticamente em direção a Carla. Lucas! Carla sussurrou, puxando-o para trás. Mas a confusão tomou conta dele. Ele não sabia se devia protegê-la ou confrontar as pessoas que pareciam chegar para um confronto. Quem são eles? Lucas questionou, sua voz trêmula. Mas a resposta nunca veio. De repente, o homem ameaçador se virou e bradou. Você acha mesmo que conseguiu escapulir do seu destino? Não se esconde atrás de um salão de beleza, enquanto eu estou aqui para expor a verdade. A sala foi tomada por murmúrios. Os clientes pareciam divididos entre se esconder e atacar. Lucas não sabia o que fazer. Em um movimento brusco, o homem estendeu o braço e fez um sinal para que o grupo avançasse. A atmosfera tornou-se opressiva, um verdadeiro campo de batalha emocional. Lucas respirou fundo, tentando reunir coragem. Deixe-a em paz. O que você quer dela? Ele enfrentou o homem, olhar fixo, mas sentindo o medo aumentar. Era como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Ela sabe quem realmente é. O homem gritou e suas palavras cortaram o ar. Carla é a herdeira de uma fortuna que ela abandonou. E você, meu caro, está no meio de tudo isso porque seu sangue também faz parte dessa história. O impacto da revelação caiu sobre eles como um tombo. Carla olhou para Lucas com olhos arregalados, uma expressão de terror misturado com um estranho reconhecimento. Não, isso não pode ser verdade. Ela sussurrou, mas seu olhar traía um entendimento profundo, algo que ela tentava esconder. É verdade sim, Carla. Sua mãe era uma das mulheres mais poderosas do país. Mas você jogou isso tudo fora. O homem continuou com um sorriso cruel nos lábios. E agora você não pode mais escapar. Lucas sentiu uma onda de confusão. A revelação a respeito da fortuna era chocante, mas as palavras do homem o estavam atingindo mais profundamente. Ele sentiu seu coração acelerar, como se o mundo inteiro estivesse prestes a desmoronar. O grupo de pessoas começou a cercá-los, a multidão discutindo entre si. Olhares de indignação misturados com curiosidade pairavam no ar.
O salão, antes glamouroso e seguro, agora parecia um labirinto de perigos. Calem-se! Lucas gritou, sua voz soando como um trovão. Você não tem o direito de fazer isso com ela. O desespero dava lugar à coragem. Mas ele sentia a pressão aumentando, como se todos os olhos do mundo estivessem voltados para ele. E você, Lucas, está apenas no caminho. A herança dela deveria ser sua também, se soubesse do que estou falando. O homem piscou um olho, como se todos os segredos do mundo estivessem mais perto do que eles imaginavam. Como assim? O que você está insinuando? Lucas inquiriu, perplexo. O sentimento de pânico começou a se misturar com um fio de esperança. Antes que o homem pudesse responder, uma explosão sacudiu o salão. Um estrondo forte, como se uma bomba tivesse sido detonada. As luzes piscavam e as paredes tremeram. Alguns dos presentes gritaram, enquanto outros corriam em pânico. No meio do caos, enquanto a sala se enchia de fumaça e confusão, Lucas sentiu uma mão agarrar seu pulso. Era Carla, seus olhos ardendo de uma mistura de fúria e determinação. Temos que sair, Lucas, agora! E então, sem um plano, sem uma ideia do que fazer, eles começaram a correr. Rumo a uma porta que levava para fora do salão, um novo mundo de incerteza e revelações as aguardava. Mas antes que pudessem escapar, uma última frase ecoou entre a fumaça. Essa história ainda não acabou, Carla. Você vai descobrir a verdade. E com isso, tudo se desfez em um grito. O horrendo mistério criado carregava não apenas segredos de suas vidas, mas a revelação de que o passado de ambos estava prestes a moldar o futuro que eles jamais imaginaram. Enquanto Lucas e Carla corriam pela porta de saída, seus corações pulsavam como um tambor, cheios de adrenalina e medo. As vozes atrás deles se tornavam distantes. O salão estava em caos. As pessoas gritavam e tentavam entender o que estava acontecendo. Lucas não olhou para trás, guiado por um instinto selvagem de proteção. Precisamos chegar a um lugar seguro, disse ele, puxando Carla pela mão. Mas antes que pudessem escapar completamente, algo inesperado aconteceu. Um estrondo ecoou, e a porta de entrada se fechou com um baque retumbante. Eles se viraram, e a visão que se apresentava era uma cena surreal. O homem que ameaçava Carla estava agora de pé, parado, como se tivesse se transformado em uma figura sinistra. Vocês não podem escapar da verdade. A voz dele atravessou o ar denso, como um trovão. O que você não sabe, Lucas, é que o que está prestes a acontecer mudará tudo. Carla continuou olhando para Lucas, sua expressão mesclando terror e uma leve determinação. Lucas, temos que saber o que ele quer dizer. O homem então se virou, o olhar dele se endurecendo. Você realmente não sabe, não é? O seu passado e o dela estão entrelaçados de uma forma que vocês nunca imaginaram. Lucas estava prestes a responder, mas então tudo aconteceu rapidamente. Uma explosão de luz ofuscante rompeu no salão, e no meio da confusão, uma mulher entrou. Seus cabelos longos e negros balançavam, e ela parecia emanar uma força quase palpável. Todos pararam, ofuscados pela presença dela. É você! Foi tudo o que a mulher conseguiu dizer, antes de se pôr em frente ao homem, como se estivesse defendendo Carla. O ar ficou pesado. Carla ficou pasma, como se a reconhecesse. Mãe? A palavra caiu como uma bomba. Lucas olhou entre os dois, completamente atordoado. O quê? Como assim, mãe?
A mulher olhou para Carla com um olhar que misturava amor e desespero. Eu não pude protegê-la, minha filha. Eu deveria ter feito mais. Mas agora é hora de revelar a verdade. Todos estavam prontos para explodir em perguntas, mas foi o homem que interrompeu. Você não tem ideia do que está prestes a ser revelado. E você, Lucas, deve escolher se aliar a ela ou apoiá-la na destruição. A sala virou um turbilhão. A tensão pairava no ar, à espera da verdade que estava prestes a ser desvelada. O que está acontecendo? O que vocês estão escondendo? Lucas gritou, tentando manter o controle. A mulher, a mãe de Carla, respirou fundo e começou a falar. Carla, você é a única herdeira de uma fortuna que sua avó construiu. Uma fortuna que esteve envolta em segredos obscuros. E eu... Perdão. Eu vi a dele. Mas... Tão mais apigas. Eu fui forçada a deixar você para trás. Segredos? Que segredos? A voz de Carla estava tão baixa que era quase um sussurro. Ela parecia quebrada, como se um pedaço de seu mundo tivesse despencado. Lucas olhou para a mulher, tentando entender. Você teve uma escolha, não é? Por que não lutou por ela? A mãe de Carla olhou para ele com um misto de desespero e doce nostalgia, porque havia forças maiores envolvidas. Eu precisei me proteger, e a você. E então, a revelação final. A verdade é que você e Carla não são apenas ligados por um passado. Vocês são irmãos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A revelação devastadora reverberou em cada canto do salão. Lucas sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Sua respiração se tornava difícil. Irmãos, não conseguia processar isso. Todo o seu mundo, tudo o que acreditava conhecer, balançava à beira do abismo. Antes que alguém pudesse responder, o homem amorfo avançou mais um passo, os olhos cheios de malícia. E agora vocês devem decidir, aceitar a verdade ou lutar contra ela. O caminho da escolha começa aqui. E começa aqui. O desespero no ar era palpável. E enquanto os olhares se cruzavam, Lucas percebeu que talvez nunca mais voltasse a ser quem era. A linha entre passado e presente se tornava cada vez mais tênue, como se a verdade só começasse a se desenrolar. Os dois corações inquietos estavam prestes a descobrir o que realmente significava ser parte dessa complicada história. Lucas, a voz de Carla cortou o silêncio, cheia de incerteza. O que viria a seguir? Enquanto Lucas enfrentava a revelação da mãe de Carla, a tensão na sala era quase palpável. A respiração parecia suspensa, todos os olhares fixos nos três. A palavra irmãos ecoava na mente de Lucas. Era impossível. Para Carla, cujos olhos estavam arregalados de confusão e dor. O mundo ao redor parecia desmoronar. Você está mentindo! Ele gritou, mais para si mesmo do que para o homem sinistro. O homem apenas sorriu, como se tivesse alcançado seu objetivo. O caos na sala começava a se intensificar novamente. Mas a presença da mulher, a mãe de Carla, parecia acalmá-los de alguma forma, como se ela fosse um bastião de poder. Os segredos da nossa família estão prestes a vir à tona, e vocês precisam estar preparados, ela disse, olhando nos olhos de Lucas. A verdade é mais profunda do que você imagina. Antes que ele pudesse responder, um grito rasgou o ar. Uma das pessoas do grupo que havia entrado antes caiu ao chão. Uma mancha de sangue se espalhando rapidamente pelo piso do salão. O pânico se instalou. Não! A mãe de Carla gritou, correndo em direção ao homem caído. O que você fez?
A cena foi um choque instantâneo. A multidão se dispersou, cada um tentando escapar do que estava acontecendo. Lucas sentiu seu coração parar por um momento. O toque da morte estava prestes a mudar tudo. O homem que havia revelado o segredo olhou para a cena com um sorriso de satisfação. Vocês não podem escapar de quem realmente são. Essa é apenas a primeira peça do quebra-cabeça. Sua voz ressoava na sala, cortando a confusão como uma faca. Lucas percebeu que algo estava muito errado. O homem caído começou a se contorcer, os olhos se arregalando de dor. Ele não estava ferido antes, Lucas murmurou, sentindo um nó na garganta. Quem era aquele homem? O que ele tinha a ver com tudo isso? É o agente que eu te disse. Ele sabia muito mais do que deveria. A mãe de Carla bradou, desesperada. Dizem que quem tem acesso à verdade está disposto a qualquer coisa para mantê-la oculta. O homem ameaçador riu, como se estivesse em um emocionante teatro. E agora o que você vai fazer, Lucas? Você é parte disso. O sangue chama. Parem, apenas parem! Carla gritou, sua voz cortando através do clima tenso. Ela se pôs à frente da mãe, como se quisesse proteger. O que você quer de nós? Por que tudo isso está acontecendo? Mas antes que alguém pudesse responder, outro grito ecoou. Uma mulher do grupo, que até então não havia falado, sentou-se com as mãos na cabeça, chorando. É tudo uma armadilha. Fomos enganados. Não confiem nele. Suas palavras caíram pesadas, vestígios de uma verdade que estava prestes a ser exposta. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele olhou para Carla, cujos olhos se encheram de lágrimas. A dor e a confusão estavam nítidas em seus rostos. O que mais havia escondido sobre a história deles? A verdade não era apenas um simples segredo. Era uma teia complexa de mentiras e traições. O homem que parecia ser o detentor de todos os segredos olhou diretamente para Lucas com uma expressão que mesclava desafio e diversão. A revelação final está mais próxima do que você pensa. E uma vez que você conhecer a verdade, não haverá como voltar atrás. Devemos ir, agora, Lucas disse, puxando Carla pela mão. Carla, precisamos entender o que está acontecendo. Eu sei, mas e se essa verdade nos destruir? Ela respondeu, seu rosto pálido. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e determinação. Foi então que um segundo homem apareceu, correndo para a sala com a mesma intensidade de antes. Chegamos tarde, ele olhou para todos, atônito com o que estava acontecendo. Ao ver o homem caído no chão, seus olhos se arregalaram de horror. Não, essa não é a maneira de resolver as coisas. Enquanto isso, o homem escandaloso girou e olhou para o novo intruso, sua expressão mudando rapidamente de satisfação para furor. Você não deveria estar aqui. Afinal, você fez sua escolha, não fez? O clima na sala mudou mais uma vez. Confusão e pânico se mesclaram, criando uma tempestade preste a eclodir. Lucas tinha certeza de que algo sobrenatural estava prestes a ser revelado. Alguma verdade que poderia ultrapassar tudo o que acreditavam saber. Mas qual seria o impacto? E assim, no centro do caos, uma nova sombra se materializou. A atmosfera pulsava com a urgência da revelação iminente. O que essa nova figura traria? Segredos ainda não contados, ou uma armadilha mortal que poderia acabar com tudo? O que estava em jogo agora era mais do que apenas linhagem, era vida e morte. Enquanto Lucas enfrentava a revelação de que ele e Carla eram irmãos, o clima na sala ainda era de animosidade. O rosto de Carla estava pálido, uma mistura de choque e desesperança, enquanto Lucas lutava para absorver a gravidade do que acabara de ouvir.
A tensão aumentava, um fio prestes a estourar, e o homem que tinha revelado o segredo olhava para eles, satisfeito. Mas antes que pudessem processar a avalanche de emoções, a nova figura, a mulher que se apresentava como a mãe de Carla, deu um passo à frente, olhos ardendo com uma intensidade que parecia capaz de incendiar tudo ao seu redor. Havia coisas que vocês nunca deveriam saber. Ela começou, mas Lucas interrompeu. Por que você não me disse antes? Por que não nos protegemos? Mas a mulher balançou a cabeça, uma expressão de dor atravessando seu rosto. Você não. Esse é o problema. Nunca entendeu quem somos. Ninguém entende. E nesse momento, um tremor percorreu a sala. Ninguém estava certo do que estava prestes a acontecer. O homem caído começou a se contorcer no chão, uma expressão de horror estampada em seu rosto já pálido. O grupo que havia adentrado o salão olhou para o homem, em choque, enquanto as ordens de pânico começaram a ecoar. "Chame uma ambulância, rápido!" alguém gritou. Mas antes que pudessem se mover, outra explosão de luz e um estrondo ainda mais forte tomou conta do salão. Uma série de faíscas e fumaça preencheram o ar. Os clientes gritaram em pânico, muitos caindo ao chão enquanto outros tentavam buscar abrigo. Lucas sentiu seu coração disparar. O caos estava se desdobrando rapidamente. Ele segurou a mão de Carla, puxando-a junto a ele. "Vamos sair daqui", gritou. Mas enquanto se dirigiam para a porta, uma nova figura surgiu. Era um homem alto e robusto, com um olhar predatório. Ele ergueu uma arma. "Ninguém sai até que a verdade venha à tona." As palavras dele ecoaram na sala, frias e ameaçadoras, como um raio cortando o céu. "Você, o que está fazendo aqui?" O homem que se diz o guardião do segredo bateu o pé, a confiança abalada ao ver o novo intruso. "Eu estou aqui para limpar a sujeira que ficou para trás." O misterioso homem respondeu. Ele tinha um aspecto endurecido, como se estivesse lidando com algo muito maior do que deveria. A atenção de Lucas e Carla mudou instantaneamente. O que quer que se passasse ali, essa nova figura tinha um propósito. O clima de urgência se intensificou. "Eu sei o que ele quer." A mãe de Carla, com a voz trêmula, mas decidida, confrontou o novo homem. "Isso não é o que você pensa. Você está prestes a mergulhar em um buraco sem fundo. E você... não se intrometa!" O homem robusto gritou, girando a arma em direção a ela. A tensão estava insuportável. "Se querem saber do segredo, ouçam." A mãe de Carla falou, suas palavras penetrantes como uma faca. "A verdade é que os dois, você e Lucas, são frutos de um plano maligno que foi orquestrado há muitos anos. Planos que envolvem não apenas dinheiro, mas vidas destruídas." "Destruídas?" lançou uma pergunta sombria. "Como assim?" "Porque no meio de tudo isso existe um terceiro filho." Suas palavras pairaram no ar, pesadas e carregadas. "Alguém que não devia estar aqui. Alguém que está entre vocês, manipulando as peças do tabuleiro." A confusão tomando conta dele. Um terceiro filho? O que isso significava? A sala estava em um silêncio absoluto agora. "Mas quem? Quem é?" Carla perguntou, sua voz baixa, mal conseguindo acreditar na reviravolta que se desenrolava. E justo quando estavam prestes a ouvir a resposta, o homem no chão levantou a cabeça com dificuldade. Olhos arregalados e cheios de histórias não contadas. Eu posso explicar." Mas antes que pudesse dizer mais, sua voz foi subitamente cortada por uma nova onda de dor. Ele apossou-se de sua garganta, olhos se arregalando em pânico. O salão inteiro se encheu de um grito desesperado. Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. O que estava acontecendo? Como tudo havia se transformado em um pesadelo tão rapidamente. Antes que pudessem reagir, a porta bateu violentamente.
ecoando pelo salão, como se a tempestade exterior estivesse invadindo suas vidas. Algo estava prestes a mudar. Mais uma vez. E Lucas não tinha ideia do que o futuro reservaria. Mas sabia que nada seria como antes. Enquanto Lucas e Carla estavam paralisados, esperando a resposta da mãe dela, e de repente, um grito horrendo atravessou o ambiente. Todos se viraram simultaneamente. O homem caído no chão estava agora em convulsões, sua face se contorcendo em agonia. "Não, o que está acontecendo?" gritou a mãe de Carla, enquanto corria em direção ao homem. Ele estava se debatendo, os olhos esbugalhados, a boca fraca tentando formar palavras, mas nada vinha. Um frio percorreu a coluna de Lucas. Ele não sabia o que fazer. O silêncio que se seguiu era abafado, os olhares dispersos, e pela primeira vez, a sala inteira pareceu desintegrar seu glamour. "Ele está morrendo", Carla gritou, e suas palavras ecoaram no vazio. "Alguém faça algo!" Mas aquele gesto estava além da capacidade de qualquer um naquela sala. O homem começou a vocalizar um som gutural, como se cada vez que ele tentasse falar, um pedaço dele morresse. Lucas viu as mãos dele se contorcerem, e antes que pudesse amolecer o coração, um lampejo incrível passou pelos olhos do homem. Ele se virou para Lucas e para Carla, seu olhar pesado, como uma mensagem urgendo para ser transmitida. "Precisam saber a verdade", ele conseguiu balbuciar, mas os sons se tornaram um grito desesperado, que fez cada uma sala estremecer. Lucas sentiu um nó feroz se formar em sua garganta. As palavras ecoaram, exadas como chumbo. "Não!" Carla gritou, como se estivesse experimentando uma perda esmagadora. Os prantos verdadeiros começaram a borbulhar em seu peito. E então, tudo foi interrompido, quando os olhos do homem ficaram em branco. Ele fez um único movimento, um gesto que parecia querer alcançar algo, e então sua cabeça caiu para o lado, desfalecendo em um silêncio aterrador. O tempo parecia parar. A sala estava em choque. Gritos de terror começaram a ecoar, e o que antes era um salão de beleza, elegante e cheio de vida, virou um cenário lúgubre. Lucas teve a sensação de que a realidade estava escorrendo entre os dedos. "Não! Isso não pode estar acontecendo." Dimitri, um dos homens do grupo que havia entrado antes, gritou enquanto todos se afastavam do corpo. Um novo pânico caindo entre eles. Mas no instante em que a atenção de todos estava focada no homem caído, um nau e um estalo cortaram o ar. Algo estourou, como uma noite de fogos, e a sala inteira tremeu quando uma figura saiu de trás da cortina. Era um terceiro homem, que todos pensaram já estar fora da cena. "Você não percebeu, Lucas?" Ele gritou, um sorriso malicioso se formando em seu rosto. "A verdade é mais complicada do que imagina." O choque atingiu Lucas em cheio. "Você? Não pode ser. O que é que você está fazendo aqui?" Sua voz tremia, preenchida com a confusão que o dominava. "Porque eu sou a chave." O homem anunciou ruidosamente, como se estivesse no centro de um grande palco. "A chave para os segredos que unem suas vidas. E eu sou quem fará tudo isso se resolver." A expressão nos rostos de todos se alterou, de um misto de terror e expectativa. "Como assim? Que segredos?" Carla perguntou, os olhos brilhando com uma nova determinação, como se ela não pudesse deixar passar aquela última oportunidade de entender. O homem riu, uma risada que ecoou a verdade sombria. "A herança que você acreditava ser apenas uma lenda, Carla, é real. E o que você não sabe é que não é apenas sua. É de todos nós." Lucas ficou paralisado.
O que quer que esse homem estivesse dizendo, agora parecia uma teia muito mais complicada do que jamais poderia imaginar. O homem mofava ao olhar para eles, como um predador à espreita, pronto para dar o bote. Então ele se aproximou cada vez mais. E o que aconteceu com seu pai não foi um acidente, foi uma armadilha. As palavras dele dispararam em suas mentes, como se uma lâmina tivesse cortado a teição. Lucas olhou para Carla e sentiu a dor de suas experiências se entrelaçando. Espere. O que você quer dizer? Ela balançou a cabeça, um tremor em sua voz. Seu pai, tudo isso é parte de um plano maior. Um plano que envolve mais do que apenas vocês dois. O homem piscou, como se estivesse guardando o melhor para o final. E a verdade? A verdade é que você, Lucas, não é apenas um barbeiro. Você carrega um legado, e sua vida foi moldada por uma série de investimentos que você nunca soube que estava fazendo. Lucas sentiu seu coração disparar, a realidade revirando tudo o que ele pensou ser verdade. O que você quer dizer com isso? E com um sorriso ardiloso, o homem foi além. O que eu quero dizer é que você está prestes a descobrir uma oportunidade inigualável. Uma oportunidade que pode mudar a vida de ambos, se aceitarem. Enquanto sua voz ecoava e o caos se desenrolava ao redor deles, Lucas olhou nos olhos de Carla e viu uma centelha. O que quer que fosse essa nova verdade, tudo o que havia acontecido estava prestes a desmoronar em um novo capítulo sombrio de suas vidas. Algo estava prestes a mudar para sempre, e Lucas não sabia ao certo se estava preparado para lidar com o que ainda estava por vir. Lucas olhou fixamente para o homem à sua frente. A tensão no ar era tão densa que quase. Ele sentiu o nó na garganta apertar mais forte. Seu coração disparava. O que você quer dizer com legado? Que tipo de plano maligno você está insinuando? A sala se encheu de murmúrios confusos. Carla olhou para Lucas, os olhos brilhando com medo e necessidade de respostas. Lucas, o sussurro dela estava pesado de incerteza. Estamos vendo isso acontecer do lado de fora, mas... As palavras dela falharam enquanto olhava para a figura imponente que estava criando uma tempestade em seus corações e mentes. Tudo começa com a verdade sobre você, Lucas. Ele continuou. A malícia em seu tom era clara. Ergam os olhos. Olhem para o homem que vocês pensaram que conheciam. É hora de revelar o que está escondido. O silêncio na sala se tornava opressivo, uma expectativa ameaçadora. Todos os olhares se fixaram em Lucas. A voz do homem soava como um eco em seus corações. A verdade chocante é que você nunca seria o que é sem mim. Você é uma marionete, meu amigo. Toda a sua vida tem um fio condutor que leva a mim. Como assim? Lucas retrucou, seus músculos tensos, a adrenalina inundando seu corpo. Porque você é fruto de um experimento, o homem disse. Sua voz agora, um rosnado. Você é um projeto de criação de um legado que nem seu pai sabia que existia. Você está louco? Carla exclamou. A face dela estava agora marcada pela incredulidade. Mas o homem não hesitou. Ele continuou. O seu pai e minha mãe estavam envolvidos em um esquema de criação de super-humanos. Um verdadeiro legado oculto. E você, Lucas, é um dos poucos que sobreviveu a ele. A sua genética, aquele talento em cortar cabelo, tudo foi aperfeiçoado. Lucas se sentiu tonto. Um experimento? Suas mãos tremiam, seu cérebro girava. Espere, o que você quer dizer? O meu pai, ele nunca disse nada sobre isso. E quem sabe... Ele nunca soube. Itens classificados. O programa foi fechado, ele foi forçado a esquecer. E você, meu caro, foi uma parte disso. O homem avançou e todos se afastaram.
impressionados com a intensidade da revelação. Antes que alguém pudesse processar aquilo, algo quebrou novamente. A porta principal do salão explodiu, empurrando uma onda de ruído. A multidão gritou, mas Lucas viu uma forma familiar avançar através da fumaça. Era Felipe, o sócio que havia se afastado nos primeiros momentos de confusão, agora com um olhar frenético. Lucas, você precisa sair agora! Eles estão vindo! Carla gritou, procurando entender as dimensões da situação. Mas a resposta nunca veio. Felipe se virou, puxando Lucas e Carla com ele, numa corrida desesperada. Há pessoas que querem controlá-lo pela sua genética. Eles sabem que você foi condicionado, mas o que você não sabe é: sua mãe não é apenas uma mulher poderosa. Ela também é parte desse experimento. Felipe respirava tão rapidamente que suas palavras se misturavam numa justaposição frenética de desespero e urgência. Minha mãe? O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Lucas lutava contra a confusão crescente. Felipe olhou para ele e disse: Você não entendeu? Ela fez parte do mesmo plano. Ela ainda trabalha para eles. E nesse preciso momento, pode estar usando você para conseguir algo que eles querem. O que havia sido um revelador e choques, agora se tornava uma onda infiltrada de traição. O chão sob os pés de Lucas começou a desmoronar. Ele se lembrou do olhar da mãe. O jeito como ela sempre pareceu, em algum lugar, estar mais poderosa do que aparentava. Mas antes que Lucas conseguisse elaborar melhor a situação, um tiro ecoou no salão. As vidraças do lugar estouraram, e tudo se transformou em um mar de caos. As pessoas gritavam, corriam, e o que antes era um simples salão de beleza se tornava um campo de batalha. Lucas sentiu uma pancada no peito. A confusão tomou conta de sua mente. Ele queria entender, queria saber a verdade. Mas a verdade agora estava envolta em sombras e armadilhas. O que diabos estava acontecendo? Ele olhou para Carla, que estava tão perdida em dor quanto ele. O que mais estava escondendo deles? E quando ele olhou para trás, as imagens do passado começaram a misturar-se. A partida da mãe a cada momento se tornava mais confusa, mais manipuladora. Com tudo desmoronando ao redor, o pânico se instalou em seu coração. O que Lucas faria a partir dali? Buscar a verdade parecia mais perigoso do que nunca. A sala já estava em chamas de desespero, e a vida deles estava prestes a mudar para sempre. Ponto. O que ele e Carla iriam descobrir poderia não apenas unificá-los, mas transformá-los em alvos de um plano muito maior e muito mais sombrio. E assim, a história deles estava longe de acabar. O caos no salão parecia interminável. O corpo do homem caído interrompia o fluxo normal da vida e fazia tudo desmoronar ao redor de Lucas e Carla. O ambiente que antes pulsava com vida e glamour, agora estava tomado por gritos, fumaça e desespero. Eles trocavam olhares intensos, sentindo o peso da revelação, enquanto o novo homem se dizia ser a chave, parecia desfrutar do terror que havia causado. Precisamos sair agora! Felipe gritou, puxando Lucas e Carla pela mão. O medo estava estampado em seu rosto, e Lucas sentiu o aperto frio de uma verdade que queria ignorar. Eles estão vindo. O que descobrimos aqui é mais perigoso do que você pode imaginar. O coração na garganta. Seguiram Felipe, passando por uma multidão de rostos aterrorizados. Cada passo ressoava como um tambor no peito de Lucas. O barulho da sirene se aproximava,
e ele não sabia se o que estavam fugindo era o passado ou um futuro sombrio. Enquanto atravessavam um corredor estreito, Carla começou a falar. Lucas, você precisa entender. Essa verdade, nossa origem, pode ser mais do que só segredos. Pode ser uma chance de mudarmos tudo. Tudo bem, mas a que custo? Lucas perguntou, ofegante. O peso das palavras dela pesava como chumbo. Como poderiam transformar um legado de dor em algo novo? Felipe os arrastou para fora do salão, mas a luz do dia parecia diferente, como se a realidade tivesse mudado. Aqui não é seguro. Precisamos nos separar. Eles querem o legado, mas não sabem que também podem levar a vida de vocês. O desespero em sua voz era real, mas Lucas não tinha certeza se conseguiria deixar a verdade para trás. Ele está certo, disse Carla, segurando a mão de Lucas. Nós precisamos enfrentar tudo isso, junto. Não podemos deixar que nos moldem, mas também não podemos correr. A pressão aumentava, mas havia uma chama nas palavras de Carla, que acendia a esperança. Lucas olhou para ela e viu a determinação em seu olhar. Era a mesma determinação que o levou a se tornar um barbeiro de sucesso. Mas o que seriam agora, com a verdade sobre suas origens prestes a romper as barreiras? O chão sob seus pés tremia, mas não por causa do que havia acontecido. Era o chamado de algo maior, uma luta que residia dentro de cada um deles. Eles eram mais do que produtos de um experimento. Eram filhos de um passado complexo e amarrado em mistérios. Estamos juntos nisso, Lucas disse, olhando firmemente para Carla. Se temos que enfrentar essa verdade, vamos fazer isso lado a lado. Nossos destinos estão entrelaçados agora. Antes que pudessem dar mais um passo, a porta da frente do salão se abriu. Um grupo de homens com uniformes de segurança e armas em punho entraram, olhares concentrados na direção de Lucas e Carla. O silêncio que se seguiu foi fulminante. Vocês dois não podem sair. Um dos homens bradou, apontando para eles. Não sabem o que estão fazendo, o que está em jogo. A adrenalina disparou nas veias de Lucas. Ele se virou para Carla, os olhos cheios de intenção. Vamos acabar com isso agora. E então, em um movimento rápido, os dois se afastaram. Não em fuga, mas em um grito de desafio. Eles não seriam mais marionetes no jogo de outro. A luta pela verdade os aguardava, e cada batida do coração ditava o compasso de suas novas vidas. Enquanto se preparavam para enfrentar o desconhecido, Lucas se lembrou de algo que seu pai sempre lhe dizia. O que importa não é de onde você vem, mas quem você decide ser. E, naquele momento, eles eram escolhas. Num único sopro de coragem, Lucas ergueu a cabeça e encarou o futuro. O medo prevaleceria? Ou eles moldariam seu destino? Eles iriam descobrir juntos. Agora, se você chegou até aqui e acompanhou essa história intensa e cheia de reviravoltas, não esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de demonstrar seu apoio. E não esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar que mais pessoas conheçam essa trama incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final e compartilhe esse vídeo com urgência com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Você, verdadeiramente, é parte essencial desta comunidade.